Falar sobre esse assunto realmente é muito importante, principalmente estamos há poucos dias das eleições que será no próximo domingo. E recebemos aqui no estúdio, então, o juiz eleitoral, Dr. José Elias Temer, que está aparecendo para você para nos esclarecer dúvidas e orientar os eleitores. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer. Muito obrigado. A Justiça Eleitoral agradece. Bom, neste domingo, doutor, milhões de eleitores irão às urnas, isso no Brasil inteiro, não é? Para escolher os representantes municipais. Nós gostaríamos de falar sobre as orientações aos eleitores e entender melhor o papel do senhor como juiz eleitoral nesse processo. Para começar, doutor José Elias, qual é o papel, então, da Justiça Eleitoral nas eleições municipais? A Justiça Eleitoral, ela organiza, ela fiscaliza, ela apura os votos, proclama os resultados e dá posse aos eleitos. Enfim, a Justiça Eleitoral do município, nas eleições municipais, faz todo o procedimento. Hoje em Sorocaba são 5 juízes eleitorais, 5 zonas distintas, cada uma com um tipo de atividade, um tipo de competência, e haverá outros juízes também auxiliando no dia da eleição. A atividade do juiz eleitoral é esta, organizar e realizar a eleição até a entrega dos diplomas aos eleitos. Muito bem. Como é que o senhor, como juiz eleitoral, contribui para o bom andamento desse processo, doutor? Bem, cuidando, e aqui fica o meu elogio aos chefes de cartório, que são muito competentes aqui em Sorocaba. A ideia de tornar uma eleição tranquila é fazer a carga das urnas corretamente, é fazer a lacração das urnas corretamente, enfim, trabalhar tecnicamente para que não haja nenhum problema na hora da votação. E o juiz eleitoral vai fiscalizar eventuais irregularidades que possam ser cometidas por candidatos ou mesmo por qualquer um da população. Muito bom. Quais são as principais medidas que a Justiça Eleitoral está tomando para garantir a segurança e a integridade das eleições deste domingo, doutor? Bem, todas as polícias estarão presentes, serão 10 juízes eleitorais circulando pelas zonas eleitorais e haverá um juiz de garantias, um juiz que vai cuidar das questões criminais e eventuais presos serão levados à presença dele para manter a prisão ou eventualmente relaxar a prisão. E em relação à apuração dos votos, como é que a Justiça Eleitoral se organiza para que o processo seja transparente e ágil, principalmente? Bem, às 17 horas encerra a votação, as urnas são levadas para os cartórios eleitorais e aí começa a somatória, que é toda feita por meio digital. E isso não deverá demorar muito. Imagino que das 17 até umas 20 horas nós já teremos aí o resultado das eleições. Com o prefeito e resultado do prefeito e resultado dos vereadores também? Resultado dos vereadores, na verdade é uma apuração só, né? E o prefeito, por exemplo, o resultado sobre a candidatura a prefeito, pode sair até umas 18h30, mais ou menos? Em Sorocaba, pelo menos? Não. Não? É muito pouco. Só não tem essa expectativa? É muito não, pouco. é muito pouco tempo. É muito rápido. Seria muita... É que a gente tá querendo saber logo. Mas tá bom. Então, até às 20 horas vai estar tudo solucionado. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Da Justiça Eleitoral. Pode ser que ocorra algum incidente, que tenha algum problema, mas se tudo correr em ordem, imagino que lá por 20h30, 21 horas, tá bom, nós teremos o resultado das eleições. A proclamação, tá certo. O que o eleitor deve fazer antes de sair de casa no domingo, doutor? Quais são as recomendações? O que ele deve fazer é verificar se ele tem um documento com foto, não é? Se ele não tiver o e-título no celular, lembrando que não poderá usar o celular na cabine de votação, ele terá que deixar o celular fora da cabine e deverá andar
tranquilamente até o local de votação, sem ser incomodado. E para isso, todo o aparato da Justiça Eleitoral estará nas ruas. Muito bem, ele não pode entrar com o celular de jeito nenhum e nenhum outro dispositivo eletrônico. Nenhum outro dispositivo eletrônico. Ele não pode ter comunicação com o mundo externo. Ele precisa estar sozinho na cabine de votação para poder manifestar a sua intenção de voto sem ser incomodado, sem ser coagido, sem ser aliciado. O que é permitido enfim, no dia de votação, doutor? Por exemplo, camisa com o número do candidato é permitido? Isso, a manifestação individual, né, isolada e silenciosa. Não pode haver aparelho de som e não pode haver juntamento de pessoas. Então, se o eleitor se dirigir à cabine de votação sozinho, né, com a camiseta do candidato, não haverá problema. Nós continuamos aqui com o doutor Temer, que é juiz eleitoral em Sorocaba. Doutor Temer, na verdade, a eleição, na hora da votação na urna, o eleitor ele vai demorar 1 minuto, mais ou menos, para votar, porque é muito simples. Primeiro gostaria que o senhor lembrasse, prefeito e depois para candidato lá... Primeiro para vereador e depois para o prefeito. Né? Primeiro vereador e depois prefeito, fiz ao contrário. Mas é 1 minuto, mais ou menos. Eu imagino que sim. Eu não sei qual será a fila, porque há alguns momentos do dia que se forma fila. Não, digo assim, lá na hora, na urna mesmo é muito rápido. Na cabine de votação é muito rápido. Certo. E esse ano tem aquela questão do delay, doutor, gostaria que o senhor explicasse, porque só depois que aparecer a fotinho do candidato é que vai ser possível confirmar o voto, é isso? Aparece lá a hora de confirmar, não vai ter dúvida nenhuma. É só seguir as orientações? É só seguir a orientação, não tem problema nenhum. Aliás, nunca teve. Existem algumas falas aí em detrimento das urnas eletrônicas, quando, repito sempre isso, o brasileiro deveria ter orgulho de ter um sistema de votação que é o mais seguro, o mais avançado do mundo. E, em vez disso, algumas vezes as pessoas ficam criticando sem ter base técnica nenhuma. Repito, o sistema das urnas eletrônicas é inviolável, é seguro. As urnas eletrônicas não têm comunicação com a internet, elas não têm ligação entre elas. Quer dizer, para ser fraudada, precisaria fraudar urna por urna. Este é o ponto. E quando elas são carregadas, tem uma fiscalização enorme da sociedade, do Ministério Público. E, para se ter uma noção, uma urna tem 10 lacres. Todos os pontos são lacrados com a assinatura do juiz. Até o que entra a mídia, né, que vai fazer Tudo, são 10 pontos. É impossível mexer na urna sem violar um lacre. Então, imagino que no domingo deva correr tudo bem e sem nenhum problema de ordem técnica, nem de outra ordem. Quer dizer, aquela informação que aparece na internet aí, pelo amor de Deus, fake news, né? Vamos tomar cuidado para não compartilhar isso, de que o delay que foi criado um delay, é justamente para não computar o voto do eleitor. Isso não tem cabimento. Não, isso não tem cabimento. Depois, um outro pormenor. A urna eletrônica, encerrada a votação, emite um boletim de urna. Significa aquilo que está lá no sistema informatizado é impresso. E isso é distribuído para todos os partidos, para todo mundo que está lá. Acontece em alguns municípios do partido político saber o resultado da eleição antes do resultado ser anunciado. Por quê? Porque eles têm o resultado no impresso do boletim de urna. Sim. Quer dizer, é impossível fraude nesse sentido. Muito bem. Doutor José Elias, em relação à segurança das urnas eletrônicas, há muito debate sobre a confiabilidade, não é? O senhor, então, tranquiliza os eleitores mesmo quanto à segurança desse sistema? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A ideia era nós termos orgulho de ter desenvolvido um sistema seguro, eficaz, transparente, como esse das urnas eletrônicas. Se um eleitor presenciar alguma irregularidade no local de votação, como é que ele deve proceder para denunciar a situação e garantir o processo? Dificilmente isso acontecerá, mas se acontecer, deve denunciar. Existe a plataforma Pardal, existe o Ministério Público, até mesmo para os funcionários que estarão lá presentes, ele pode denunciar para qualquer pessoa.
Muito bem. Eleitores por motivos de saúde ou idade avançada podem enfrentar dificuldades para acessar o local de votação? A Justiça Eleitoral oferece algum tipo de suporte ou alternativa nesses casos, doutor? Já houve um tempo aí para eventualmente mudarem o local da sessão se não tivesse acessibilidade adequada. Sim. Mas os locais de votação normalmente são acessíveis e se a pessoa não modificou o local de votação e se ela estiver impossibilitada de comparecer para o voto, deverá justificar. E aí justifica pelo e-título, não é? pelo sistema informatizado, pela plataforma, não é? Ou comparecendo em qualquer dos locais de votação e preenchendo um formulário para justificar. E se não justificar no dia, terá até 60 dias para fazer essa justificativa. Perfeito. Eu imagino que as urnas todas já estão prontas, colocadas ali com a zerésima, enfim, com a fiscalização, o que vocês prepararam? As urnas já estão prontas. Tudo pronto, tudo na caixa já. A zerésima ela é emitida no início do processo. Então, demonstra que não tem voto nenhum e depois, com o boletim de urna, quais são os votos que foram dados. E aí você pode comparar. Aí pode checar com o número de eleitores, com tudo que quiser. E já está tudo pronto, doutor? Tudo na caixa já? Está, sim. A Justiça Eleitoral, aqui em Sorocaba, que eu acompanho já há muitos anos, ela é muito eficiente, os funcionários são muito eficientes, os chefes, e estão todos de parabéns aí por ter organizado uma eleição com muita presteza e com muita qualidade. E daqui para frente, qual que é o trâmite? Por exemplo, as urnas saem dos cartórios para os locais de votação no próprio domingo? Ou é sábado? No dia anterior. No dia anterior. Aí as escolas terão uma vigilância da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, como o próprio comandante acabou de falar aí ao vivo. Eles estarão também fazendo policiamento nesses locais, para que logo na primeira hora da manhã seja possível iniciar a votação. Muito bem. Qual é a mensagem que o senhor deixa para os eleitores neste domingo nas eleições municipais, doutor? Valorizar o voto, votar conscientemente e lembrar que este é o exercício do poder pelo povo. A democracia é o exercício do poder pelo povo. Então, na hora de exercer este poder, exercer de maneira consciente. Muito bem, muito obrigado pelas suas explicações e por trazer essas orientações tão importantes para os nossos eleitores. Aliás, nós desejamos que as eleições sejam tranquilas e transparentes. Aliás, como sempre, né? Como sempre. Como sempre. Obrigado pela entrevista. Conversamos com o doutor José Elias Temer, juiz eleitoral de Sorocaba, aqui no Primeiro Impacto.